ou boa noite. Vou iniciar a minha apresentação, então, sobre a ficha de avaliação farmacológica da planta medicinal capim-limão, que também é, no caso, Cipopogum citratus. Um pouquinho da sua introdução, então, ela é originária da Índia, ocorre em todo o Brasil à beira de estradas ou cultivadas. Ela se adapta muito bem ao clima quente, prefere solos frescos, sem umidade exagerada, argilosos ou próximos de cursos de água, necessita de iluminação plena. O seu plantio pode ser feito ao longo de todo o ano, por divisão de touceiras. Ela cresce espontaneamente, mas ela não suporta as regiões frias. Sobre a sua taxonomia, ali estão algumas sinonímias dela, e os seus nomes populares variam, então, de capim-limão para capim-cidró, capim-cidreira, erva-cidreira, cana-cidreira do reino, caninha-limão, capim-cidrão, chá de estrada, fachada, entre outros. Um pouquinho da sua descrição, a sua espécie, gênero, família, ordem, classe, divisão e reino. Sobre as características da planta, então, ela é uma erva perene com caule tipo colmo, que forma touceiras compactas e grandes, e a sua altura varia de 1 a 2 metros. As suas folhas, então, de 60 a 100 centímetros de comprimento e de 1,5 a 2 centímetros de largura. Elas são invaginantes, alternas, lineares, longas atenuadas no ápice e com cobertura cerosa, ásperas em ambas as faces e são cortantes. A sua inflorescência é formada por espiguetas reunidas em racemos espiciformes de 30 a 60 centímetros no ápice dos colmos. Sobre os seus constituintes químicos, a planta contém um óleo rico em inúmeros alcoóis, ácidos voláteis, aldeídos, cetonas, ésteres, terpenos, e o citral, então, ele é o composto majoritário, e ele também é responsável pelo odor de limão que a planta tem. Ela também contém geraniol, dipenteno, flavonoides, limoneno, aldeídos, entre outros. Sobre o uso popular, as partes utilizadas, então, são as folhas e os rizomas nada mais são do que os caules subterrâneos. O seu modo de usar, então, é através das folhas, que são utilizadas na forma de decocto, infuso ou chá, e ela é indicada para ansiedade, para cólicas menstruais intestinais, para dores musculares, de cabeça, estomacais, para estresse, para tensão muscular, para vômitos e até mesmo para limpeza de pele e cabelos. Sobre a sua toxicidade, em caso de superdosagem, pode ocorrer hipocinesia, ataxia, bradipneia, perda de postura, sedação e diarreia. Ela também pode ser abortiva em doses concentradas, então, dessa forma, não é recomendado utilizar no primeiro trimestre de gravidez. Após esse tempo, o seu uso se torna recomendado, porém em doses terapêuticas, até mesmo por ela se tratar de um estimulante lácteo. Um pouquinho agora, então, sobre os artigos científicos que eu escolhi. E o primeiro é o sobre tratamento de candidíase oral em pacientes com HIV, com suco de limão e capim-limão e violeta genciana. Ali está a carinha dele no cantinho da tela. Ele foi desenvolvido, então, na África do Sul. O seu fator de impacto é 4,7 da revista. A data de publicação foi em dezembro de 2018. Sobre o seu resumo, então, de forma breve, o objetivo do estudo foi investigar a segurança e a eficácia do suco de limão e capim-limão no tratamento de candidíase oral em pacientes com HIV. A candidíase, então, é uma complicação totalmente frequente através da infecção pelo HIV e foi utilizado, então, através de dados de um hospital psiquiátrico, que lá eles utilizam o suco de limão diretamente na boca ou uma infusão de capim-limão para o tratamento da candidíase oral nos pacientes. E esse capim-limão, então, ele é propriamente cultivado e extraído de lá mesmo do jardim do hospital. Então, esses dois remédios, eles foram considerados muito eficazes para esses pacientes, porém, lá na África do Sul, o medicamento de primeira linha é a violeta de genciano. Mas ela não é preferida pelos pacientes devido a uma mancha roxa totalmente visível que ela deixa na boca, e isso está associado sempre com a certeza de que o paciente tem HIV positivo. Então, um pouquinho sobre os métodos do estudo. Ele foi um ensaio controlado, randomizado, de 90 pacientes, os quais foram aleatoriamente designados para um dos três grupos.
ou violeta genciana, ou suco de limão, ou capim-limão. E os critérios de inclusão, então, foram apenas dois: ser HIV positivo e ter o diagnóstico de candidíase oral. O período do estudo, então, foi de 11 dias e os pacientes foram acompanhados a cada 2 dias. E os princípios éticos foram totalmente respeitados durante o estudo. Sobre os resultados, dos 90 pacientes, 83 completaram o estudo. Na análise, então, de intenção de tratar, nenhum dos valores de P foi significativo, portanto, a hipótese nula não pode ser rejeitada. E na análise dos pacientes que efetivamente completaram o ensaio, o suco de limão apresentou melhores resultados do que a solução aquosa de violeta de genciana. E na hipótese nula, em relação ao capim-limão e a violeta genciana, também poderia ser rejeitada com base no teste Q quadrado e no teste da razão de verossimilhança. Sobre a conclusão, embora a população de pacientes fosse pequena, o uso de suco de limão e capim-limão para o tratamento da candidíase oral em uma população com HIV foi validado pelo estudo então randomizado controlado. Um pouquinho sobre a minha análise crítica. O assunto, então, ele é totalmente interessante e relevante, o que despertou meu interesse em ler o artigo. Porém, eu notei uma grande escassez de dados e conteúdos no artigo, de forma, então, que o mesmo acabou ficando incompleto. Por exemplo, ele não apresenta um detalhamento concreto de todos os dados do estudo, como métodos, resultados. Nos resultados não apresenta tabelas, então não apresenta detalhamento de cada passo, o que acaba dificultando um pouco a interpretação e a leitura do público leitor. Então, o segundo artigo é um sobre o tratamento da pitiríase versicolor com aplicação tópica de óleo essencial de cipobogon citratus, e foi um estudo piloto terapêutico. Ali no cantinho está a carinha do estudo. Ele foi realizado, então, no Hospital Universitário de João Pessoa. Foi publicado entre maio e junho de 2015. O fator de impacto da revista é 2,1 e os seus autores são aqueles, entre outros. A pitiríase versicolor, então, ou tínia versicolor, é uma micose superficial causada por leveduras do gênero Malassezia, que fica prevalente, então, em países tropicais e acomete principalmente indivíduos com imunidade diminuída. Ela nada mais é do que algumas manchas que ficam na pele. Ela é um distúrbio, então, da pigmentação, caracterizado clinicamente pela presença de lesões maculares, inicialmente perifoliculares, com descamação fina, coloração variável, então entre o branco ou marrom, e ocasionalmente acaba se tornando eritematoso. O tratamento dessa infecção fúngica varia de acordo com a gravidade das lesões, geralmente incluindo derivados imidazólicos, tópicos ou sistêmicos. Vários estudos, então, acabaram relatando a atividade antimicrobiana do óleo essencial de cipobogon citratus contra diferentes bactérias patogênicas gram-positivas e negativas, leveduras e fungos filamentosos. Além da comprovada atividade já antifúngica do óleo essencial de cipobogon citratus, outros estudos pré-clínicos in vitro e in vivo sobre toxicidade confirmaram a segurança deste produto em baixas concentrações. Sobre os materiais e métodos, o estudo foi dividido então em duas fases. Na fase 1, incluiu 20 voluntários para verificar a segurança das formulações. Na fase 2, 47 voluntários que receberam aleatoriamente formulações de óleo essencial durante 40 dias. E o shampoo e o creme foram as duas formulações designadas para esses testes, os quais, então, foram divididos da seguinte forma: o shampoo deveria ser aplicado 3 vezes por semana e o creme 2 vezes ao dia. E foi colocado, então, um grupo controle na fase 2, composto por 29 voluntários, e eles receberam as mesmas formulações de shampoo e creme, porém com um adicional de 2% de cetoconazol. Em ambas as fases, os grupos foram avaliados quanto às manifestações toxicológicas locais e sistêmicas, principalmente por ardor, inchaço, vermelhidão, coceira ou outras reações adversas a qualquer uma dessas formulações. Sobre os resultados, então, nenhum efeito adverso significativo foi observado nos voluntários durante a fase 1. Já na fase 2, 30 voluntários em uso de óleo essencial e 18 em uso de cetoconazol permaneceram até o final do estudo. E aí foi observada a predominância de lesões na forma disseminada, sendo a malacezia então detectada como um agente predominante identificado nas culturas. Após 40 dias de tratamento, a taxa de cura micológica foi de 60%,
para o grupo tratado com o óleo essencial de cipopolgol-citratos e superior a 80% para o grupo tratado com as formulações de cetoconazol. Após o período de tratamento, houve uma redução estatisticamente significativa no número de pacientes com pitiríase versicolor em ambos os grupos. Ambos os grupos apresentaram, então, uma resposta terapêutica relevante, confirmada respectivamente por cura micológica igual ou superior a 60%. Sobre a discussão, então, as formulações elas foram bem toleradas pelo grupo da fase 1. Entretanto, apenas uma voluntária citou sensação de queimação no couro cabeludo no primeiro dia de aplicação do shampoo. E foi-se levantada até essa questão que pudesse não estar relacionada à formulação contendo no óleo essencial, mas sim a outras variáveis, como, por exemplo, a aplicação inadequada do shampoo no couro cabeludo. Sobre a adesão, ela não foi um fator limitante para essa pesquisa, pois melhores resultados poderiam ter sido percebidos se muitos pacientes não tivessem abandonado o tratamento. E a taxa de cura micológica para pacientes tratados com óleo, então, de cipopolgol-citratos, reafirma o potencial antifúngico desse óleo sobre as leveduras de malacesia, observada em ensaios pré-clínicos, bem como a segurança das formulações na concentração aplicada. Sob a conclusão, então, os resultados deste estudo indicaram boas perspectivas de aplicação clínica do óleo essencial de cipopolgol-citratos para tratamento de tínia versicolor, devido à segurança e aos efeitos biológicos observados em vivo pela cura micológica do grupo tratado com o óleo essencial de cipopolgol-citratos. No entanto, ainda é interessante, então, a realização de novos estudos com um grande número de participantes com pitiríase versicolor, a fim de verificar o real potencial observado neste estudo. Sobre a análise crítica, então, novamente, é um assunto bem interessante e relevante que despertou o meu interesse em ler. Ele é um estudo que foi bem abordado, com bastante detalhamento em comparação ao outro, porém ele também apresenta uma ausência de tabelas dos resultados, o que acaba dificultando um pouco a interpretação dos resultados, pois só fica leitura, e não tem nada visual totalmente para se enxergar ou se observar como tem quando acontece o uso das tabelas nos artigos, e é uma coisa que não apresenta neste, como no outro também. Mas, de forma geral, comparando com o outro, ele é bem apresentado, mas apresenta, então, essa ausência de tabelas e de melhor especificação desses resultados. Aqui estão as minhas referências bibliográficas e muito obrigada.